De volta aqui para finalizar a nossa jornada pelo livro de Jonas. Como é que está sendo aí o seu devocional? Eu espero que você esteja sendo edificada ou edificado aqui, porque eu tenho sido. Mas vamos orar antes de começarmos, amém? Antes de começar a falar qualquer coisa que eu já quero orar. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que nós temos de ler, compreender e falar livremente aqui da Tua Palavra. Eu te peço para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, trazer uma sensibilidade espiritual para que nós possamos discernir as revelações da Tua Palavra para a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém aí? O amém é a concordância. Amém? Concorda aí. O quarto capítulo do livro de Jonas fala sobre a ira dele, porque Jonas ele esperava destruição e não transformação. Só que aqui a destruição, porque aqui logo no começo, né, Deus fala, Jonas, vai lá e leve a palavra contra Nínive. Ou seja, a palavra contra Nínive era uma palavra de destruição, mas no verbo rafar, no hebraico, destruição também pode-se dizer transformação. E aí, Nínive foi destruída ou foi transformada? A mensagem de Deus é para destruição ou para transformação? Antes de ser destruída, Nínive foi transformada. Mas isso aqui é para outro momento. Lá em Naum tem o fechamento dessa história de Nínive. Em algum momento a gente chega lá, mas vamos focar aqui. A mensagem, por enquanto, é transformação. Deus, ele sempre nos dá uma oportunidade da transformação. E às vezes muitas coisas nas nossas vidas são destruídas, não por falta de aviso, não por falta de oportunidade, não por falta de segunda, terceira ou quarta chance, mas por falta do arrependimento. Mas por causa do arrependimento, Nínive não foi destruída ainda, mas ela foi transformada. Então aqui no livro de Jonas, vamos focar no livro de Jonas, que é transformação e não destruição. Lá no livro de Naum fala sobre o fechamento, mas o foco aqui de Jonas é a restauração, é o arrependimento. Amém? Então vamos aqui no quarto capítulo. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor então lhe respondeu: Você tem alguma razão, Jonas, para essa fúria? Olha só para você ver. Jonas, é melhor tirar a minha vida do que eu ver o meu inimigo recebendo misericórdia, as outras pessoas recebendo misericórdia. É aquilo, né, que eu disse lá logo na introdução. Nós esperamos que a justiça de Deus seja como a nossa, mas a justiça de Deus é diferente. Ele sempre vai dar a chance do arrependimento antes de vir com a destruição. Jonas, ele fica irado. Ele fala: eu prefiro até morrer do que ver uma coisa dessa. Porque eu queria justiça, não a sua, mas a minha. Mas quem somos nós para nos colocar no lugar de Deus? Jonas estava indignado. Ele estava irado por causa disso. Porque ele queria ser juiz no lugar de Deus. Claro, gente. Não vamos tirar aqui, né, um lado que Jonas... Poxa, Nínive foi uma cidade que massacrava os israelitas, o povo ali de Jerusalém, de Judá. Uma cidade sanguinária, mas a maldade dela subiu a Deus e Deus falou: olha, leva a mensagem contra ela. Eu preciso dar uma chance, mas se ela não se arrepender, haverá uma sentença. Mas vamos caminhar um pouquinho aqui mais, para não me precipitar, amém? O Senhor então lhe respondeu: por que você está com essa fúria? Então Jonas saiu e se sentou em um lugar a leste da cidade. Ali ele construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Imagina a cara de Jonas, eu gosto de ficar imaginando o cenário ali, Jonas, eu espero que seja destruído todo esse povo, que não sobre
ninguém. Imagina o Jonas ali. Sentou para ver o que aconteceria. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu uma grande alegria para ele, para Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: uma Jona que deseja morrer. Você conhece alguém assim? Eu conheço gente. Ai, queria morrer. Ai, qualquer coisa, eu queria morrer. Tudo queria morrer. Ai, respira com esse povo. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Eu entendo Jonas. Quando uma plantinha minha começa a morrer, eu não fico furiosa, não, mas eu fico triste. Eu começo a profetizar nela. Vai viver, vai viver. E vive, minhas plantinhas, você acredita? Teve uma que eu pensei assim, nossa, tadinha, essa tá o caco, tá a miséria. Seca, seca, seca. Gente, orquídea, hein? Viveu e deu florzinha. Mas aqui o caso é outro. O caso de Jonas não é, não, é a sua justiça própria. É a justiça do homem gritando. Mas aqui ele não teve essa justiça com Nínive e teve essa misericórdia com Nínive e teve essa misericórdia da plantinha. Olha só. E ele disse, sim, estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Queria morrer. Olha isso, gente. Tudo desse Jonas é querer morrer. Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, na outra noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveriam ter pena desta grande cidade? Olha quantas pessoas, mais de 120 mil pessoas, e Deus falando, não sabe nem distinguir a mão direita nem da esquerda, ou seja, não teve ninguém para levar a mensagem. Não teve ninguém para ensinar. Esse povo era um povo ignorante que vivia na escuridão. Não tinha discernimento, não tinha quem orientasse. Então Deus falou, você leva a mensagem para esse povo saber o que é certo e o que é errado. E aí sim, depois eu, juiz, vou decidir. Eu, juiz, farei o que eu achar certo, o que a minha sabedoria decidir. Mas a questão é que Jonas, ele teve uma misericórdia de uma planta que nasceu numa noite, no outro dia já morreu, e de Nínive não teve. Então, quantas vezes nós estamos fazendo também isso nas nossas vidas? Temos misericórdia com uma coisa tão pequena e com outras não? Então, o que Deus está querendo de nós é um espírito de empatia. Jonas tem um espírito de empatia. Micaele tem um espírito de empatia. Não é fácil não, gente. Mas a gente precisa da graça, do Espírito Santo para isso. Tenha misericórdia. Maria, João, Micaele, Paulo, Fernando. Tenha misericórdia. E deixe que eu sou o juiz. Eu vou decidir entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Nós cometemos um erro quando queremos entrar no lugar de Deus. Sabe por quê? Porque a gente pensa que conhece o outro lado. Jonas achava que conhecia Nínive, mas olha o que Deus está mostrando para ele. Nínive não tinha conhecimento do bem e do mal. Nínive não tinha o conhecimento, não é que não conhecesse o bem e o mal, mas não sabe distinguir, não sabe ter sabedoria. É um povo que age, sabe, sem pensar, sem ter discernimento, sem ter uma direção. Então o Senhor levanta um profeta e fala, olha, vai lá levar luz para esse povo. Aí depois, eu lembro de um versículo que fala assim, no tempo da sua ignorância, vocês eram perdoados. Mas agora não. Agora que vocês têm luz, agora que vocês têm entendimento, vocês têm responsabilidade.
E aí mais na frente, no livro de Naum, nós vamos ver a cidade de Nínive sendo o quê? Aí sim destruída. Aí a justiça de Deus, o juízo, na verdade, o juízo de Deus, que é o final, vem sobre Nínive. Nínive é destruída, mas ela não foi destruída antes de receber luz. Luz é a palavra de Deus. Então, no tempo da sua ignorância, Nínive, ou no tempo da sua ignorância, pessoas, vocês eram perdoados, mas agora vocês têm responsabilidade pelo que vocês conhecem. No que vocês têm conhecimento, entendimento, vocês têm responsabilidade. Então, agora, depois disso, vem o juízo. O juízo. Vem a justiça, vem a misericórdia, vem a justiça e depois vem o juízo. E não fiquem preocupados. Deus fará o juízo dele, mas não nós. Nós não temos capacidade nenhuma. Nós não conhecemos o outro lado. Nós não conhecemos a falta que está tendo do outro lado. E mesmo quando nós não conhecemos, não é da nossa alçada. Não é da nossa alçada. Mas aqui, para finalizarmos essa leitura, Naum está logo depois. Aqui agora vem Miqueias, depois vem Naum. Naum são só, acho que 3 capítulos. Leia aí rapidinho. Naum, para você ver o desfecho. É incrível esse desfecho aqui, o que Deus fala, como Deus fala com esse povo aqui através de Naum. Mas, só para retomar aqui a mensagem central, que é sobre obediência. Jonas, ele poderia ter evitado vários transtornos na vida dele. Ele poderia ter evitado situações ruins. Ele poderia ter evitado o cansaço da fuga. Ele poderia ter evitado, ali causar danos na embarcação daqueles homens ali que tiveram que jogar várias cargas fora. Ele poderia ter evitado cair dentro da barriga de um grande peixe. Imagina o cheiro ruim, imagina a sensação ruim ficar num lugar daquele. Então, isso aí somos nós que podemos evitar estar na barriga de um grande problema, no centro de um grande problema, porque nós não obedecemos. E às vezes nós achamos que Deus está nos punindo, e sim, muitas vezes Deus pune. Deus é pai, um bom pai, ele corrige, ele traz um castigo sobre a desobediência de um filho. Se um filho desobedece, um pai tem que castigar. O pai que não castiga o filho está, na verdade, trazendo um mal para o filho. Está trazendo assim, porque se o pai não castiga, alguém vai castigar. Mas vamos retomar aqui. Então, ele poderia ter evitado, assim como nós poderíamos evitar várias situações difíceis na nossa vida, estarmos em lugares difíceis. Então, é Deus às vezes que está castigando, ou é o diabo que está fazendo algo contra mim. Não, o nosso pensamento deveria ser: será que não sou eu que estou causando isso para a minha vida? Será que não sou eu que estou fugindo ali das orientações de Deus, dos princípios de Deus, dos valores de Deus, da rota de Deus? Será que não sou eu que estou fugindo dos mandamentos de Deus, da lei de Deus ou da graça de Deus? Será que eu não estou fugindo da presença de Deus? Será que eu não estou fugindo daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus quer para mim? Então nós precisamos parar de terceirizar responsabilidades. Não vou falar nem culpa, mas responsabilidades. Terceirizar responsabilidades é trazer a responsabilidade para nós. Se Deus mandou, quem somos nós para questionar a Deus? A palavra diz: quem poderá discernir os pensamentos do Senhor? Quem poderá ser o seu conselheiro? Então, se Deus deu uma ordem e você tem clareza dessa ordem, siga essa ordem. Siga essa direção. A gente pode não entender, pode não concordar. Jonas aqui não concordou. Mas quem é Jonas para não concordar com Deus? Quem somos nós para não concordarmos com Deus, com o que Deus está falando, com o que Deus está fazendo? Sabe por quê? Porque Deus tem uma visão lá na frente. Deus tem uma visão lá na frente. Então, quando Ele manda a gente obedecer coisas que... lá na frente, sabe? Que a gente... amanhã, Deus deu uma ordem ontem, Ele dará uma... Ele está dando uma hoje, vai dar uma amanhã... E Deus, dessa ordem de amanhã, Ele já sabe o desfecho dela. Então, o que Deus coloca para nós como limites é para nos proteger, é para zelar por nós, é para cuidar de nós.
Então não pense jamais, a gente não pode pensar jamais que Deus quer que a gente faça algo a fim de nos prejudicar. Não, é a fim de nos guardar. E quando nós obedecemos, nós estamos nos guardando. Nos guardando no quesito, estamos tendo autoridade no mundo espiritual. Eu falei esses dias aqui, para fazer um fechamento aqui, eu falei esses dias que a maior cobertura que nós temos, a maior cobertura espiritual que nós temos, não é sobre a nossa liderança da igreja, não é sobre os nossos pais, não é sobre o nosso cônjuge. A maior cobertura espiritual que nós temos é a nossa obediência. A nossa obediência vai fazer por nós algo que ninguém pode fazer. Algo que ninguém poderá fazer. Então a nossa obediência nos coloca em um patamar no mundo espiritual que, eu vou te falar, é muito mais poderoso do que qualquer corrente de oração. Amém? Então vamos orar e obedeça. Obedeça, seja lá o que for que Deus está falando. Eu não tenho condições. Tem, você tem, nós temos. Não está tão alto, tão longe, tão profundo que não podemos alcançar. A palavra está dentro de nós. A força está dentro de nós. A graça está dentro de nós. Amém? Então vamos para a nossa próxima jornada. Próxima semana começamos mais uma jornada. Já convide outras pessoas. Mande aqui, ó, dá um ok. Como não é ok, não, é um joinha, uma mãozinha, sei lá o que faz. Eu ainda não tô meio perdida aqui nesse YouTube. Sou nova aqui, mas coloca aí um ok, um joinha, compartilha com alguém para falar, olha, tem um devocional. Olha, vocês perceberam que eu li versículo por versículo. Cada vírgula, porque tem livros que são muito grandes, não dá para ler tudo, mas como são livros pequenos, eu faço questão de ler versículo por versículo, não pulei nenhum. Então, para alguém que falou, nunca li nenhum capítulo da Bíblia todinho, nunca passei por nenhum, essa é a oportunidade. Olha, o livro de Jonas vai ser o primeiro. Amém? Então, o próximo aí, também já envia para outra pessoa, já vamos começar uma outra jornada. Então, comenta aí também se você foi edificado, se você gostou, né, se fez sentido para você essa jornada. E não deixe de enviar para alguém, principalmente, não deixe de compreender as entrelinhas, compreender a mensagem e refletir sobre a sua vida. Qual a obediência que você precisa ter? Qual destino Deus tem enviado você? Qual a missão que Deus tem entregado? Não fuja dela. Obedeça o quanto antes para você não se meter em enrascada. Amém? Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Pai. Nós encerramos aqui essa jornada no livro de Jonas, que o Senhor possa cada vez mais abrir a nossa mente, que nós possamos ter insights, que nós possamos ainda ter revelações, sonhos, discernimentos sobre esta jornada aqui, para edificar-nos, Pai, para a nossa caminhada de obediência ao Senhor. Nós queremos dizer que nós dissemos sim, nós queremos obedecer a tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, em nossos caminhos, em nossas responsabilidades. Perdoe toda a nossa desobediência do passado, Pai. Agora nós temos a luz e esta luz nos faz ter a verdade e a revelação dos céus e nós queremos sempre andar e praticar, Pai, as Tuas palavras, as Tuas direções, para que nós possamos viver a boa, perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém?